Fala, meus queridos matemíticos! Bom, vamos fazer agora uma série de vídeos um pouco mais curtos abordando a parte de expressões algébricas. Então, nesse primeiro agora, vamos falar o que é e identificar as partes de uma expressão algébrica para nos próximos aprendermos as operações entre elas. Bom, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática contendo números e letras, né? Então, aquelas operações lineares, né? Que a gente identifica todas as operações, uma em sequência da outra, só que contendo números e letras nessa expressão. Tá? Bom, eu selecionei alguns exemplos aqui para a gente analisar e, antes disso, é bom conseguirmos identificar, né, as partes de uma expressão algébrica e elas se separam por termos. Agora, o que são termos, né? Cada termo é como esse exemplo que está aqui embaixo. Cada termo é composto por um coeficiente numérico, muitas vezes, né, referenciado apenas por coeficiente, para abreviar a fala, e a parte de letras, que é chamada de parte literal, ou seja, o coeficiente é o número e a parte literal é o bloquinho de letras que o acompanha. Tá? E como que eu identifico a separação entre os termos dentro de uma expressão algébrica? Bom, basicamente eles são separados pelos sinais de mais ou de menos, né? Então, nessa primeira expressão algébrica aqui, ela é composta por um único termo, que já é direto o menos 3x² y, onde o menos 3 é o coeficiente e o x² y é a parte literal. Vamos para a próxima aqui, o próximo exemplo. Essa já é uma expressão algébrica de dois termos. Quais são eles? Ó, o 5a² é um deles e o mais 3b ao cubo é o outro termo, certo? Ó, nesse primeiro termo, o 5 positivo, não esqueçam que esse 5 é positivo, é o coeficiente e o a² é a parte literal. Neste outro termo aqui, o mais 3 é o coeficiente e o b ao cubo representa a parte literal. Vamos dar uma olhada nesses últimos dois exemplos. Pausa o vídeo um instante e tenta identificar quais são os termos de cada uma delas, né? E dentre cada termo, quem que é o coeficiente e quem que é a parte literal. Olha só. Essa é uma expressão algébrica de três termos, né? O menos x ao cubo, o mais 3x e o menos 6. Né? O menos 6 também é considerado um termo aqui. Quem que é o coeficiente do menos x ao cubo? Não se esqueçam que quando o coeficiente é 1, ele fica escondidinho ali na frente. Tá? Então, nesse caso, ó, que era só o menos x ao cubo, na verdade é menos 1 x ao cubo. Ou seja, o coeficiente é o menos 1 e a parte literal é o x ao cubo. Neste segundo termo aqui, o mais 3 é o coeficiente e o x é a parte literal. Tá? E nesse último termo, ele tem apenas o coeficiente numérico, né? Não quer dizer que não existiria uma parte literal aqui. Na verdade, qualquer letra que estivesse aqui na frente elevado a zero, né, representaria a parte literal, mas aqui a gente não precisa se preocupar com isso agora. Então, você pode falar que é um termo independente de parte literal aqui. E, por último, né, uma expressão algébrica aqui de 4 termos. Olha só, um termo, outro, aqui o terceiro termo e, por fim, o menos 10 como quarto termo dessa expressão. Tá? E identificar os coeficientes e as partes literais, esse momento já deve estar fácil, né? Neste primeiro termo, o 2 positivo é o coeficiente numérico e tudo isso é a parte literal. Neste caso, né, mais um espacinho para tomar cuidado, o coeficiente é o menos 1, lembrando que ele está escondidinho aqui na frente, e a parte literal é o xy ao quadrado.
Tá? Lembrando, ó, que esse expoente ele serve apenas para o y. O x está sendo elevado a 1. De novo, quando a letra não tem um expoente declarado, quer dizer que tem o 1 escondidinho ali. Tá? Nesse terceiro termo aqui, ó, o mais 4 é o coeficiente numérico e o xy, né, x vezes y, é a parte literal. E por último, né, mais um caso que a parte literal está escondidinha aqui, a gente tem apenas o coeficiente. Né, então, o quarto termo dessa expressão. Bom, apenas para curiosidade, né, cada uma dessas recebe um nome específico. Uma expressão algébrica de um único termo é chamada de monômio. Uma expressão algébrica de 2 termos é chamada de binômio. Uma de 3 termos é chamada de trinômio. E uma de 4 ou mais termos é chamada de polinômio. Para efeitos assim de comunicação, de facilitar a fala a hora que a gente estiver comunicando matemática, a gente acaba chamando, né, meio que informalmente, todos eles de polinômio, só para facilitar. Mas é interessante você saber, né, que uma expressão algébrica de 2 termos recebe o nome de binômio, trinômio, monômio, né, e polinômio daqui para frente. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula falando das operações de adição e subtração com essas expressões algébricas.